TV Nova. Programa Fala Povo. Apoio Clínica e Laboratório Lien. Mais de 20 especialidades médicas. Não desperdice o momento presente. Ele pode reparar o passado e construir o futuro. Boa noite para você que está conosco aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo. Fala Povo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. Como é bom estar com vocês aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos com um tema sensacional para levar até você na noite de hoje. Mas antes eu quero mandar um abraço para você, dona de casa, que acompanha a gente, que acompanha o programa Fala Povo. Também para você que está chegando do trabalho agora, cansado. Senta, relaxa, tira o chinelo, bota aí no sofá, fica à vontade e vamos acompanhar o programa Fala Povo. Para você, estudante também que está chegando da escola, vamos acompanhar o Fala Povo de hoje, que também interessa para você, interessa para o seu futuro. Também quero mandar um abraço para você que acompanha o programa Fala Povo aqui no Recife, região metropolitana, através do canal 22.1, para você de Limoeiro, para você de Vitória de Santo Antão, Caruaru, para você de Arco Verde, Garanhuns, Triunfo, Serra Talhada. Uma boa noite para você. E você também acompanha o programa Fala Povo em qualquer parte do mundo. Anote o nosso endereço, @TV Nova Nordeste Oficial e também @Edson_Araújo TV. @Edson_Araújo TV e você acompanha o programa Fala Povo em qualquer parte do mundo. Bom, pessoal, o programa de hoje, como eu disse, interessa, é um programa que vai levar muitas informações para você. Nós vamos falar sobre as atualidades previdenciárias. O que é que está acontecendo no mundo previdenciário, tá? E para falar sobre o assunto, a gente trouxe uma pessoa especialista no assunto. Nós convidamos a doutora Ingrid Novaes. A doutora Ingrid Novaes é advogada previdencialista e vai tirar todas as suas dúvidas. Doutora Ingrid, boa noite para a senhora, seja bem-vinda. É uma honra contar com a sua participação mais uma vez aqui no Fala Povo. Boa noite, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra para mim estar aqui para falar de um tema que eu gosto tanto, que é direito previdenciário. Doutora Ingrid, e a gente não consegue tirar todas as dúvidas porque a gente traz um advogado previdenciário, mas o povo continua pedindo: Edson, leva um advogado para falar sobre previdência, Edson, vamos levar. E é muito bom contar com a sua participação. Eu tenho certeza que a noite de hoje vai ser muito proveitosa. Doutor, eu começo o nosso programa falando de um assunto que está nos quatro cantos do país. É com relação ao famigerado, não é, salário do mínimo, que sobe e desce, e essa questão está resolvida. O salário mínimo vai ter um reajuste acima da inflação, vai ser abaixo da inflação. Como é que está o salário mínimo e quanto vai ser o salário mínimo, doutora? Então, está oficialmente decidido, portaria recentemente publicada no dia 11 de janeiro, nos trouxe o valor oficial de R$ 1.302. O que aconteceu foi um vai e vem, como eu diria. Tínhamos uma portaria publicada pelo governo anterior, já com esse valor de R$ 1.302, tivemos aí a PEC da transição, trazendo para o orçamento anual de 2023 um valor maior de 1.320, mas, infelizmente, após uma reanálise econômica dos ministérios responsáveis, resolveram dar um passo atrás, ficar com o valor de 1.302, que foi o valor publicado em portaria, para se realinhar. Há rumores de que esse valor de 1.320 pode ainda ser estabelecido esse ano, porque já foi aprovado, inclusive, no orçamento. Mas aí preferimos aguardar, sustentar a ideia de que é 1.302 e seguir até os próximos capítulos. Porque Previdência é assim, todo dia temos uma novidade. Isso significa dizer que a gente pode ficar com esse salário mínimo e novo reajuste só daqui a 12 meses. A previsão seria essa. Isso.
Existem comentários de que esse salário pode passar a ser de 1.320 em maio, no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Mas ainda não existe nada certo. A gente sabe que, como se trata de um salário estabelecido a nível nacional, a gente precisa ter leis publicadas, portarias, enfim, precisa ser tudo regulamentado. Então, comentários podem ou não se sustentar. E aí a gente fica com o que está estabelecido, que é 1.302. Pronto, esse é o salário previsto, né, para entrar em vigor, provavelmente a partir do dia 1º de maio. Então, você, trabalhador, né, já sabe que o salário mínimo, como diz o nome, o mínimo, é de 1.302, embora que o DIEESE discorde desse número, doutora, porque o DIEESE eleva o salário mínimo para quase 5, 6 mil reais. Porque aí eles explicam por quê, né? Porque, segundo a Constituição, é para pagar isso, para pagar aquilo. Bom, mas fica, a gente diz fora da realidade, mas a realidade é aquele salário mesmo. Infelizmente, né, só se paga isso aqui. Isso. Mas vamos de acordo... Só uma observação. O salário de 1.302, ele já começa a valer agora em janeiro. Já está valendo. Tá? Já está valendo. Tá. E os benefícios do INSS já começam a ter seus valores atualizados. Então já está sancionado. Já. 1.302 sancionado, resolvido. Certo. O que ainda pode mudar é essa atualização para 1.320, que pode vir a ocorrer em maio desse ano, né? Ou não. É uma probabilidade. Então a expectativa é de que o salário mínimo ainda pegue uma gordurinha para cima. Isso, exatamente. Né? Vamos torcer para que isso aconteça, né? Sim, com certeza. Então um pouquinho a mais, qualquer R$20 a mais já ajuda bastante, né? Sim. Já faz uma diferença. Agora, o outro assunto que chamou a atenção, que inclusive é uma fake news, é com relação ao salário reclusão. Né? Auxílio reclusão. O auxílio reclusão. Isso. É um negócio lá de 1960, que um fica jogando para o outro. Foi fulano que é o governo do PT que faz, é o governo do PFL que faz. Enfim, uma história que já vem lá de 1960 que as pessoas precisam ter informação disso, né? Isso. E outra coisa, o salário, esse auxílio reclusão, não é para todo mundo, né? Eu gostaria que a senhora explicasse isso para o nosso telespectador, se realmente houve um aumento, um reajuste nesse salário, se é uma fake news, né? E se são todos os presos, os detentos, que têm direito a isso, doutora. Com certeza, um assunto bem pertinente, né? Considerando que, de fato, foi difundida aí nas redes que houve um aumento pelo governo atual do salário mínimo para um valor além, ou do salário mínimo não, perdão, um aumento do auxílio reclusão para um valor além do valor do salário mínimo. Isso é fake news, isso é uma difusão de informação falsa. Esse valor de R$ 1.754,18, que estão dizendo que é o novo valor de auxílio reclusão, na verdade não é. Na verdade, se trata do novo limite para considerar aquela pessoa de baixa renda. E por que essa confusão toda com o auxílio reclusão? Porque o critério da baixa renda, ele é um dos critérios exigidos para a concessão desse auxílio. Quem é que tem direito a esse auxílio? Os dependentes do preso que for segurado da Previdência Social, ou seja, que esteja trabalhando ou contribuindo de uma forma autônoma para o INSS por pelo menos 2 anos e que nos últimos 12 meses esteja respeitando ali esse limite da baixa renda, ou seja, esteja recebendo até R$ 1.754,18. Mas então, qual é o novo valor do auxílio reclusão? Como todos os últimos anos, é o valor do salário mínimo. Se o salário mínimo aumentou, o valor do auxílio reclusão aumentou para R$ 1.302. Esse é o valor do auxílio reclusão. E, lembrando, esse é um auxílio para os dependentes do preso. Não é o preso que está lá que recebe, né? Isso. Não é o preso que recebe o benefício. Isso é porque o preso estava trabalhando. Isso. Tecnicamente. Foi cesseado, né? Provia o sustento de sua família, de seus dependentes e foi preso. Então não está mais trabalhando. E aí, se ele preenche esses requisitos, a família dele, seus dependentes, filhos menores, esposa, passam a ter direito a esse auxílio. E também parece que tem aquela questão de progressão de pena, comportamento, existe um monte de fatores que também leva à condição dele ter direito ou não. Isso procede, essa informação? Então, com relação ao comportamento do preso para fins de auxílio reclusão,
nós só temos uma observação. Se ele foge do estabelecimento prisional, a família perde o direito ao benefício. De fato, ele precisa estar preso. Isso. E aí é só isso mesmo, até porque o auxílio reclusão ele não é para o preso. Então, o comportamento dele dentro da prisão não deve Tá atrelado, influenciar tanto para um benefício que vai para um filho menor, por exemplo, Sim. que não guarda relação com o que ele venha a ter feito para estar preso. Bom, mas a verdade é que a questão do reajuste, do aumento do auxílio reclusão, o que está se espalhando aí pela internet, pelos grupos de zap, é uma fake news. Não É uma fake news, com certeza é uma fake news. Esse valor de R$ 1.754 que está sendo amplamente difundido não guarda relação com o valor do auxílio reclusão. Na verdade, como eu disse, é um valor limite para considerar aquele segurado como uma pessoa de baixa renda. Esse valor é inclusive considerado para fins de salário família, por exemplo, quando realmente o segurado ele tem que também ser de baixa renda. Ele é considerado para aquelas donas de casa, contribuintes, que contribuem sobre 5% do salário mínimo. Aquela rendinha também tem que ser inferior a esse limite de R$ 1.754. Ou seja, é um limite utilizado da Previdência Social e não apenas do auxílio reclusão. Doutora, eu não tenho os números exatos, mas há uma informação de que, levando-se em consideração a quantidade de presos, né, de pessoas que estão reclusas, o índice de pessoas que recebem, ou seja, que têm direito a isso para passar para a sua família, não chega a 10% ou 5%. É baixíssimo. É bem pouquinho, são poucos os presos que têm essa condição, que têm essas prerrogativas, né, que atendem isso para receber o auxílio reclusão. Exatamente, e essa estatística, embora não tenhamos números exatos, mas é uma estatística que guarda muita relação com a condição social dos atualmente presos. A gente sabe que a maioria da população penitenciária hoje é composta por pessoas sem instrução, pessoas sem emprego, enfim, que estão aí à margem de fato da sociedade. Então, aqueles que acabam preenchendo esses requisitos são pouquíssimos. Perfeito. Doutora Ingrid, a gente vai dar uma paradinha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está voltando. E quando a gente voltar, eu gostaria que a senhora falasse sobre a aposentadoria, as novidades, o que é que modificou, o que é que não modificou, se tem alguma coisa boa para a senhora explicar para o nosso telespectador, tá bom? Certo, com certeza. Então, pessoal, estou conversando aqui com a doutora Ingrid Novaes, advogada, previdencialista. A gente está falando, tirando suas dúvidas a respeito do mundo previdenciário. Daqui a pouquinho a gente está de volta, já já. Os clarins voltam a tocar. E a TV Nova bota a troça na rua para levar o melhor da festa para todo lugar. O som que vai agitar a folia. As dicas, cobertura das prévias, dos bailes, dos blocos. E no período de Momo, a gente canta de galo no maior bloco do mundo. Logo cedinho no sobe e desce nas ladeiras de Olinda. E de noite vai pro Recife Antigo curtir o maior e melhor carnaval do mundo. TV Nova é carnaval no ar. Carnaval da Nova. Apoio Albany. O cuidado perfeito para você e sua família. Minuano resolve. A solução completa para a casa toda. Manha, eu vou pro Blocalhau com Getúlio Cavalcante, Nádia Maia, Maestro Forró e outros grandes artistas. É no buffet de branco, no Recife Antigo, ao meio-dia da quarta-feira de cinzas, que deixou de ser ingrata. Ó, pra aí, Maestro Bozó e Maestro Carlos Rodrigues comandam a festa no salão climatizado e pelas ruas do Recife Antigo. Adquira já a sua camisa do Blocalhau e venha curtir conosco. Informações 98414-3001. Ó, pra aí, eu vou. Nós temos um país dividido, machucado e que pede mudanças. Mas a gente precisa ser instrumento dessa mudança. A gente vive numa democracia
e isso precisa ser fortalecido. É cuidar de gente, é combater a pobreza, cuidar da economia. Buscar soluções, né, Raquel, como nós fizemos. Tem que fazer boa gestão para poder resolver o problema das pessoas. E o nosso papel é transformar a vida das pessoas em algo melhor. A gente trabalha por quem mais precisa. A gente trabalha para construir o futuro. A gente trabalha pelo Brasil. PSDB, a gente trabalha pelo Brasil. Em Limoeiro você tem a Clínica Lien, com cardiologista, clínicos gerais, ginecologista, pediatra, ultrassonografia e mais de 21 especialidades prontas para te atender. Além do laboratório, claro, o Lien Lab. Tudo em um só lugar. Procure já a Clínica Lien, das 7 às 18 horas, no fone 3628-0278 e 99663-7249, na rua Antônio Fernandes Salsa, número 294. Durante as férias, a garotada tem um encontro com a melhor programação aqui na TV Nova. 5 da tarde, ela descobriu um mundo novo. Venha conhecer um mundo de Mia. 5h30, uma galera irada com superpoderes para combater o mal. Entra em ação os Power Rangers. 6 da tarde, prepare-se para curtir e dançar com os bailarinos do melhor estúdio de dança do mundo, The Next Step, Academia de Dança. Férias na TV Nova é alegria no ar. TV Nova. De volta com o programa Fala Povo, e na noite de hoje eu estou conversando com a advogada previdencialista, a doutora Ingrid Novaes. Estamos falando aqui a respeito das novidades do mundo previdenciário, de aposentadorias, de salário mínimo, enfim, o assunto está ótimo. Doutora, mas quando a gente foi para o intervalo, eu perguntei sobre a questão das aposentadorias, se tem alguma novidade, como é que está o mundo previdenciário no tocante à aposentadoria. Temos novidades, sim. Na verdade, em 2019, com a reforma da Previdência, acaba que várias modalidades de aposentadoria recebem modificações ao longo dos anos. Temos, por exemplo, a idade para a mulher se aposentar por idade, que agora passa a ser 62 anos. No ano passado, bastava 61 anos e 6 meses, agora, de fato, são 62 anos completos, 15 anos de tempo de contribuição, mais 180 meses de carência. Para a aposentadoria por idade do homem, nada mudou desde o ano passado, continuam 65 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição, mais 180 meses de carência. E o que é essa carência? Carência, na verdade, é o mínimo de contribuições mensais que o segurado precisa ter para ter direito àquele benefício. Esses 180 meses de carência quase que batem ali, na maioria das vezes batem com os 15 anos de tempo de contribuição. São raros os casos em que a gente tem uma dissonância. Com relação às regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, porque como é de conhecimento geral, a reforma acabou por extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixou essas regras de transição para que os segurados que já estivessem ali próximo de se aposentar nessa modalidade do tempo, não pudessem ser de todo prejudicados. E aí nós temos a regra da idade progressiva mínima, para a qual mulheres precisam ter 58 anos de idade e seus 30 anos de tempo de contribuição, e os homens precisam ter seus 63 anos de idade, mais seus 35 anos de tempo de contribuição. Temos também a aposentadoria por pontos, muito conhecida, inclusive. A aposentadoria por pontos, ela funciona da seguinte forma: cada ano de idade equivale a 1 ponto, cada ano de tempo de contribuição equivale a 1 ponto. Para preencher esse requisito, mulheres precisam ter 30 pontos relativos a tempo de contribuição, ou seja, 30 anos de tempo de contribuição. E os demais pontos, idade. Quando a gente para pensar direitinho, seriam 60 anos. Na aposentadoria por pontos para os homens, são 100 pontos agora. A gente aumentou 1 ponto do ano passado para cá, para os dois. 100 pontos, sendo 35 pontos relativos ao tempo de contribuição, ou seja, 35 anos de tempo de contribuição. Os demais pontos correspondem à idade ou
o tempo de contribuição que venha a exceder os 35 pontos. Por fim, temos as regras dos pedágios, que embora não tenham mudado, é bom falar sobre elas, porque temos a do pedágio de 100%, que tem o requisito da idade mínima, mulheres precisam ter 57 anos e homens 60 anos, mulheres 30 anos de tempo de contribuição, mais 100% daquele tempinho que faltava para completar os 30 lá em novembro de 2019, homens 35 anos de tempo de contribuição, 60 de idade, mais 100% daquele tempinho que faltava para completar os 35 no dia 13 de novembro de 2019. Como que se explica? Um exemplo. Vamos supor que um homem tinha, no dia 13 de novembro de 2019, ele faltava 3 anos para se aposentar. Então, o que é que ele precisa? Terminar esses 3 anos e trabalhar mais 3 anos. Que esses outros 3 anos seriam o pedágio de 100% do que ele tinha devendo, vamos supor assim, do que ele faltava para completar os 35. E aí ele consegue se aposentar. É bem complexo de explicar, mas é uma das modalidades mais benéficas com relação ao cálculo do valor do benefício. A gente avança para o pedágio de 50%, que é para aquelas pessoas que estavam faltando 2 anos ou menos para se aposentar por tempo de contribuição. A ideia é muito semelhante, só que aqui não existe o requisito mínimo, que está aí em torno de R$ 1.413,22. R$ 1.413,22. Por fim, tem os microempreendedores individuais e as donas de casa de baixa renda, que podem contribuir e que contribuem sobre 5% do salário mínimo. Estes têm uma contribuição no valor de R$ 65,10. A gente tem todos esses valores aí considerando o valor do salário mínimo atual, que é R$ 1.302. Agora, todos esses contribuintes entram dentro daquela regra que a senhora falou para a aposentadoria, né? Tempo de contribuição, idade, como é que fica essa questão? Então, para aqueles que contribuem com 20%, eles podem se aposentar por 20%, quaisquer modalidades de aposentadoria. E a questão do... Na outra vez a gente falou aqui sobre o SPP Loas, né? Como é que o BPC. O BPC, perdão. Sim. BPC Loas, como é que está essa situação? Então, o BPC Loas não mudou. Na verdade, o que mudou é que ele acompanha o valor do salário mínimo, então ele passa a ser R$ 1.302. Mas com relação aos seus requisitos, nada mudou. Continua o BPC Loas, a pessoa idosa, 65 anos de idade, e aí seja homem,